Olá a todos, estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast, com base em quê? Estou aqui com os meus colegas Lucas e Renato. Estamos aqui para falar de um assunto que também é muito quente no mundo de compliance, no mundo de governança, que é a questão de gestão de riscos de terceiros. Então, sempre ali a gente escuta, né, gestão de riscos, gerenciamento, mas muitas vezes as empresas veem apenas a parte interna, digamos assim, de riscos e não têm um olhar para terceiros, né? Terceiros podem ser aqui fornecedores, enfim, alguns stakeholders relevantes que não os colaboradores internos ou, enfim, as partes interessadas diretamente de dentro da empresa, mas também numa organização, esses terceiros, de novo, como os riscos, né, podem respingar, afetar ou ter ali impactos positivos ou negativos nas empresas, né? Então eu estou aqui para a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui, vamos falar com o Lucas também, sobre essa questão de gerenciamento de riscos, né? E aqui já começo aí fazendo uma pergunta, por que esse tema, né, por que vocês acham que está ali na moda, temos ouvido bastante essa questão de gerenciamento de riscos de terceiros? Talvez aqui ouso dizer alguns escândalos aí recentes no mercado financeiro, algumas questões na mídia aí aparecendo, mas o que vocês acham que a gente pode ir para dar o pontapé inicial? Gerenciamento de riscos de terceiros, por que isso está na moda? Primeiro, boa tarde, Renato, boa tarde, Rodrigo, pessoal que está nos assistindo. Eu acho que não é não só a questão de por que ele está tão em alta, né? As empresas, geralmente, elas já têm ali uma questão de gestão de riscos, né? De todos os riscos. A gestão de riscos de terceiros é mais uma gestão de riscos que a empresa faz, né? E aqui a gente está falando de qualquer tipo de risco, né? Que possa ser causado por terceiros, tá? Então, a gente tem riscos que vão desde prejuízo financeiro, risco jurídico, reputacionais, que é uma coisa que talvez está pegando mais nos últimos tempos, e até riscos na própria operação da empresa, né? Por atos, falhas de prestadores, parceiros, subcontratados, né? A gente tem alguns casos recentes, a gente tem alguns casos um pouco mais antigos, que chamam muito atenção para essa parte de gerenciamento. Aqui dentro da empresa, os clientes eles já tinham uma preocupação, mas aumentou a preocupação nos últimos anos, porque principalmente pelo risco reputacional que esses terceiros podem trazer para o negócio, né? Muitas vezes, eu pagar uma multa ou ter algum problema operacional, eu resolvo. Agora, a reputação está cada vez sendo mais visada pelas empresas, porque elas sabem que elas podem trabalhar certinho o ano inteiro. Se elas tiverem uma crise de reputação, independente se foi causada por eles ou por um terceiro vinculado a eles, isso tudo pode causar um prejuízo muito grande, né, para a empresa. E para retomar essa reputação, às vezes meses, anos, ou até, em alguns casos mais críticos, pode nunca ter uma recuperação total, né? E aí, Lucas, se me permite, Claro. acho que terceiros aqui, né, também para dar um contorno, o que me vem à mente aqui é fornecedores, por exemplo, né, para a gente também pensar em que terceiros, assim, num exemplo, sei lá, de uma indústria que fabrica algum produto ali minimamente acabado, tem um terceiro que fornece matéria-prima, que é super relevante, e de alguma forma teve dificuldade financeira, bem comum inclusive no agro, né, nos últimos episódios aí também do Brasil, mas sei lá, insumos, matérias-primas relevantes, tem um problema financeiro, isso impacta toda a linha de produção. É mais ou menos por aí que você vê aí como gerenciamento de risco de terceiros? Sim, sim. Isso é uma parte, né? Talvez a principal. Uhum. Mas agora pegar um exemplo, até que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, foi 2024 já, ou talvez 23, com as vinícolas, né? Com a Salton, Garibaldi, né? Eles contrataram uma empresa que deveria contratar prestador de serviço para fazer a colheita da uva na época da safra. Esse terceiro contratou trabalhadores vindo da Bahia, se eu não me engano, eram em torno de 200 trabalhadores,
E aí teve denúncias de trabalho análogo à escravidão, né? E aí foi feita a verificação e realmente a situação era bem triste, assim, bem precária. Hoje, se alguém perguntar qual é o nome da empresa que foi a que contratou os trabalhadores da Bahia, ninguém vai saber. Mas todo mundo lembra que foi a Salton, foi a Garibaldi, tá? Então, assim, esse tipo de risco que também eu estou falando, né? Claro, o que a gente mais vê entre prestadores de serviços sendo contratados, né? Principalmente na indústria, tá? A indústria alimentícia tem forte também, a indústria ali no agro também, dependendo do tipo de contratação, né? Mas também na matéria-prima, tá? Agora lembrando, se eu não me engano, foi ano passado ou 2024, teve uma empresa na Europa, eu acho que foi na França, que foi condenada por quê? Porque ela não fez os procedimentos de due diligence necessários para comprovar a licitude, a origem da madeira que ela usava para a fabricação dos móveis. Ou seja, a gente não está falando da fabricação em si, a gente está falando do fornecedor da matéria-prima lá na ponta, né, a base do produto deles. E aí não foi comprovada a licitude, né, que essa madeira era uma madeira legal, e eles foram autuados, né. Então, existem vários pontos. Eu acho que aqui dentro do Brasil, a gente poderia pensar principalmente matéria-prima, né, quem é o fornecedor da matéria-prima que eu uso como base, ou uma das bases do que eu produzo na minha empresa e até prestadores de serviços. Por quê? Porque se eu contrato alguém que subcontrata alguém, quanto mais eu me afasto dessa empresa e de quem está prestando serviço para mim, maior é o risco, né? Então é por isso que isso virou uma preocupação tão grande nos últimos anos. Perfeito. Eu queria fazer um comentário em relação a isso. Quando a gente está falando, por exemplo, de lei anticorrupção no Brasil, certo? Existe a responsabilização da empresa contratante por atos de terceiros, né? Então, quando um terceiro comete um ato irregular, um ato contra a administração pública, aqui no caso brasileiro, e este ato beneficia o contratante, né? O contratante é penalizado. Claro, a lei anticorrupção brasileira é uma lei de cunho administrativo e cível, né? Ela não atinge também pessoas físicas, mas a empresa contratante, neste caso, passa a ser responsabilizada por um ato de terceiro, né? Aqui, neste ambiente que a gente está dando exemplo, numa relação envolvendo um agente público, né? E aí imagina que isso é uma situação super comum, né? Qualquer empresa tem, por exemplo, desde contador para lidar, por exemplo, com questões tributárias, né? Perante, então, Receita Federal, Receita Estadual ou Secretaria Municipal, mas também tem, por exemplo, uma necessidade de obtenção de licenças, alvarás, né? E aí não é raro fazer uso de despachante, por exemplo, ou de alguém que vai lá para obter uma licença, um alvará junto ao Corpo de Bombeiros, ou uma licença ambiental, que no Brasil é bem difícil de se obter em algumas situações, né? Então, quando a empresa contrata esses terceiros para interagir ainda mais em seu nome, né, junto a órgãos públicos, certo? Se houver ali um ato lesivo à administração, que no caso por exemplo, o oferecimento de alguma vantagem indevida ao servidor público, né, e esse ato beneficiar a empresa, né, aqui é uma responsabilidade objetiva, inclusive. Então, esse ponto que o Lucas está trazendo de uma gestão de risco de terceiro vai muito além de uma questão reputacional, né? Pode ter uma penalização aqui financeira, inclusive, e outras consequências decorrentes da aplicação da lei, né? Mas a gente fala nessa questão de corrupção, né? Mas isso a gente vê também, Rodrigo, nós já vimos em alguns casos, fornecedores da empresa que está sendo comprada, né? A gente teve um caso, acho que há 1 ou 2 anos, em que um dos pontos do M&A foi
que a empresa a ser comprada tinha que rescindir o contrato com o escritório de contabilidade, porque uma das sócias do escritório de contabilidade estava envolvida num escândalo de lavagem de dinheiro para figuras do crime organizado, né? Então aqui, imagina a empresa compradora, né, que vai adquirir uma outra empresa que tem relação com o escritório de contabilidade, cujo sócio está envolvido com lavagem de dinheiro. Nesse caso aqui tem também uma repercussão grande, inclusive na operação, podendo a operação, inclusive, não sair, né, em razão disso. Então essa gestão de terceiros é relevante porque impacta tanto reputacionalmente, quanto operacionalmente e mais, financeiramente também, né? Então, acho que esses são alguns pontos relevantes, e o Lucas falou muito bem, né? Quem não faz gestão de riscos também não faz gestão de riscos de terceiro, porque a gestão de riscos de terceiro é um dos riscos que a empresa tem que identificar, né? Entender, classificar e depois mitigar, né? Se não tem uma gestão de riscos, nós já falamos aqui em diversas oportunidades, né? A gestão de riscos, ela vai dar muitas vezes o norte de uma operação de compliance, né? Se uma área de compliance, um departamento de compliance não tem uma boa gestão de riscos, às vezes não sabe muito bem para onde ir, ou fica colocando recurso onde não é relevante, né? Os riscos de terceiros estão dentro de uma gestão de riscos que a empresa deve fazer por meio, por exemplo, da sua área de compliance, né? Então, acho que essa é uma coisa fundamental para quem atua, e aqui não estamos falando só para profissionais de compliance, né? Estamos falando para empresários, por exemplo, que têm relação com terceiros, inclusive na sua atividade principal. Muito bem colocado, Renato, e também eu acrescentaria que essa gestão de riscos, né, que o Lucas aí bem falou de reputação, e agora também com uma consequência legal que foi falada, hoje em dia, né, e já há alguns anos, é tudo muito interconectado. Então, é difícil às vezes, né, você tem aqui diversos prestadores de serviço online, que de alguma forma, você envia um WhatsApp, enfim, tem alguma contratação por WhatsApp, já é aceita, então tem discussão quanto a isso, né, se o joinha é aceito como manifestação de vontade ou não, mas o ponto aqui é que, como é difícil também você gerir esses riscos, se acrescentar nem a mídia social, né, essas coisas que aparecem aí, que às vezes dão uma bela manchete. Tinha um negócio lá de um hipermercado que teve uma confusão lá envolvendo pet e tal, ou até algumas pessoas, né, com atos criminosos naquela bandeira. Então, e aí todo mundo fala, não, mas porque como a marca é muito forte, né? Como você falou, né, Lucas? O escândalo lá que aconteceu nas vinícolas. Realmente, você falou agora, lembrei. Realmente, lembro que foi mencionada essa vinícola. Mas sei lá quem é a empresa. Então, às vezes, como o peso da marca é forte, também tem que cuidar com isso, né? Porque se você se associa ou de alguma forma então, nesse ambiente, pode ter consequências grandes. Mas, Lucas, não sei o que você acha aí no sentido também de, claro, além dos riscos aí que você colocou, quiser colocar mais, como é que a gente poderia aí ter alguma prevenção disso, ou assim, na prática, né? Como melhorar, melhor dizendo, o gerenciamento de riscos de terceiros, aí, com base na sua experiência? Alguma dica para o pessoal aí? O que você pode falar? Isso tudo vai de acordo com o tipo de terceiro, né? O tipo de operação. Porque, por exemplo, tá? Eu vou trazer um caso real de um cliente nosso aqui, que é a indústria alimentícia, e recebeu uma denúncia de que um dos produtores, em um dos produtores poderia estar tendo algum problema. Quando veio a denúncia, não se falou de trabalho análogo à escravidão, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa que denuncia nem conhece os termos, mas a gente percebeu que poderia ser alguma coisa relacionada a isso. E a empresa já tinha gerenciamento de riscos de terceiro. O que tinha se feito? O que já se fazia? Por exemplo, se faziam visitas nos produtores para verificar em loco como é que estava a situação. Mas, claro, essas visitas, como é muita gente, não tinha como ser uma constância tão grande, e se percebeu que, na verdade, muitas vezes se avisava com antecedência das visitas.
Então, por exemplo, eu vou visitar a produção lá do Renato. Aí eu vou, Renato, amanhã eu estou indo aí. Daí o que o Renato pode fazer, se tem alguma irregularidade, ele vai lá, vai dar uma tapeada, quando o Lucas chegar para verificar, tá tudo ok. Tá? Então, assim, nesse caso, se verificou, se foi feita uma verificação em loco sem informar, e foi realmente descoberto que tinha uma situação ali que, se fosse, por exemplo, divulgada para a mídia, dependendo quem divulga, como divulga, poderia ser trazer a marca como alguma marca que se associa ao trabalho escravo. E aí a empresa tomou medidas imediatas para encerrar a relação, para tomar providências para as pessoas que foram envolvidas terem ali não terem problemas, digamos assim. Então a empresa conseguiu resolver antes que se tornasse um escândalo, né? Mas imagina se a pessoa não denuncia para a empresa e denuncia para a mídia, né? Pode acabar com a imagem da empresa, né? Então, assim, existem muitos mecanismos próximos do que a empresa já muitas vezes faz no gerenciamento de riscos normal dela, tá? Então, por exemplo, a primeira coisa, eu tenho que mapear, né? Eu tenho que saber quais são, assim, ó, os principais fornecedores, por exemplo, dos que não são tão essenciais, tá? Eu não vou, que nem o Renato falou, às vezes colocar muita energia num fornecedor que não representa nem 0,5% da matéria-prima que eu uso aqui dentro do meu dia a dia. Agora, um que corresponde a 25%, vamos supor, 20%, opa, vamos ver o que esse cara está fazendo. Até aí a gente poderia abrir para aquela discussão, tá, mas dentro desse gerenciamento de risco tem, se esse fornecedor parar, eu faço esse gerenciamento, tal, eu já tenho ali uma lista com 2 ou 3 fornecedores reservas que eu poderia imediatamente começar a negociar, mesmo com um preço acima, para a minha empresa não parar. Mas, enfim, eu faço um mapeamento de toda a minha cadeia, eu faço ali a classificação, né? Obviamente, eu vou colocar mais energia em quem faz ou traz um impacto maior dentro da minha cadeia produtiva, e a partir disso, eu vou criar mecanismos como, por exemplo, uma due diligence em casos especiais como nesse ramo de alimento que tem ali a produção, eu posso fazer visitas em loco, contratos, obviamente a gente tem que olhar para a parte contratual, mas a parte contratual geralmente ok, eu ajeito o contrato, mas o contrato, ele não quer dizer nada se eu tiver um problema lá que ninguém está enxergando, tá? Então, assim, monitoramento, eu tenho que monitorar, tá? Não é uma vez ali, eu fiz a verificação de quem são, eu criei ali uma planilha, eu verifiquei se o contrato está tudo ok, e é isso. Não, eu tenho que monitorar, eu tenho que entender se tem alguma mudança, eu tenho que fazer verificações constantes, ter a possibilidade de lá na ponta da cadeia, as pessoas que trabalham eventualmente naquela linha lá, tenham acesso ao canal de denúncias da minha empresa, tá? Porque eles sabem que eles produzem para X empresa, mas será que eles sabem como denunciar se eles estão notando alguma irregularidade dentro da empresa deles? Provavelmente não. Então, assim, esses são os principais meios que eu diria assim para começar a ter um controle, um gerenciamento mais eficaz desse risco de terceiros. Lucas, se me permite aqui, Renato, eu sei que você tem comentários aí também, mas só para não perder o fio da meada, procurando também contribuir aqui com a nossa discussão, né? Você falou, acho que muito bem, eu pensaria o mesmo, né? Do diligence de terceiros, certo? Do diligence, e aqui varia muito realmente conforme o caso, qual é o tamanho, qual a periodicidade, quem faz, qual o setor, mas do diligence que pode ser tanto algo até básico como documental, que, por exemplo, você puxar certidão, né? Certidões aí fiscais, enfim, trabalhistas, assim, que é algo que pode ser feito de graça hoje, praticamente, uma ou outra tem algum custo muito baixo, mas a maioria de graça online, né? Você tem ali um mapeamento, só para saber que tem uma situação ali, enfim, então desde uma due diligence documental até uma due diligence, assim como você bem colocou, né, inspeções, visitas ali para ver realmente como é que está a operação desse terceiro. E eu também concordo com você que, claro, o contrato não resolve tudo, mas até como talvez um contraponto aqui, assim, mas é bom que tenha cláusula, né? Aquela coisa, botar uma cláusula ali, a parte tem o direito de inspecionar mediante um aviso prévio, até pode ter aí, sei lá, 24 horas, sei lá, né? Aí, a combinar, mas, bom que tenha uma cláusula dizendo até para não ser aquela exigir, coisa. Né?
Isso, perfeitamente. Acho que Até isso há muitos anos é feito, por exemplo, a terceirização da equipe de limpeza, tá? Então, eu sei quem é a equipe de limpeza, mas eu não sei se está sendo feito pagamento de salário, FGTS, enfim. Então, bota no contrato, olha, antes de vocês receberem, todo mês tem que mandar ali a comprovação de pagamento, FGTS, férias, décimo, enfim. Então, isso. assim, se não tem no contrato exigência, pode ser que a empresa depois, não vou mandar, né? Pode causar. Perfeito. Então, realmente, tem que ter o contrato, a base, eu acho que é o básico, né? O contrato, Sim. a gente não consegue imaginar um trabalho hoje em dia sem o contrato, né? Ótimo. Eu faria 2 comentários rápidos em cima disso, porque foram 2 casos que a gente teve a oportunidade de trabalhar no escritório. Um deles envolvia, Lucas, inclusive, que você está falando de uma equipe de limpeza externa, né? Mas tudo isso, eu digo, essa gestão de riscos, esse olhar para o terceiro, não vai ser efetivo se a própria empresa tem lacunas, né, na sua operação. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Um deles da equipe de limpeza. Então, numa fábrica, né, então no ambiente industrial, a limpeza da fábrica era feita por uma equipe contratada, né, então terceiros iam lá para fazer essa limpeza. O depósito de produtos de limpeza ficava numa sala separada, só quem tinha acesso a essa sala era o pessoal da equipe de limpeza, mas não tinha qualquer tipo de monitoramento. Então, não tinha câmera, por exemplo, de segurança dentro da sala, e todo o reporte de uso de material de limpeza era feito por meio de uma planilha preenchida à mão, né? Então, numa situação como essa, né, esse é o ponto aqui, numa situação como essa, se você deixa, né, situação de vulnerabilidade no seu controle, talvez pouco importa se você trocar o fornecedor, né? Porque a sua operação está vulnerável, certo? E aí você vai dizer, nossa, mas este fornecedor se aproveitou desta situação. Se você trocar o fornecedor e outras pessoas forem lá, né, só que você não resolver o seu problema, por exemplo, de monitoramento ou de um controle mais efetivo, seja por meio de código de barra, seja por meio de algum sistema, né, a chance disso voltar a acontecer é grande. Então, às vezes, você fica olhando muito para o fornecedor e não olha para uma situação que está no seu controle, que você poderia resolver. Né? Uma outra situação foi com transportadora, né, numa outra indústria, né, então, que faz o transporte de produtos da fábrica até o cliente por meio de transportadoras contratadas, né, e geralmente tem uma situação de cross-docking, né, que a transportadora pega uma grande quantidade de produtos da fábrica, leva até um outro galpão e lá nesse galpão faz a separação, então, em cargas menores, né. A chance disso aqui dar problema em termos de número de produtos faltantes, por exemplo, que eles chamam de haver, né, é bastante grande. Então, se você não tem um controle, né, do que realmente foi falha da empresa no momento do carregamento na sua fábrica, do que se perdeu no meio do caminho, do que se perdeu nessa troca, por exemplo, de um carregamento maior para um carregamento menor, se você não tem esse controle, né, e aí você quer só penalizar o fornecedor ou trocar o fornecedor e você nunca corrige essa sua situação interna, a chance disso acontecer novamente é grande, né? Então, quando você está numa relação com terceiros, é óbvio que tudo que nós falamos aqui importa na questão de due diligence, na questão de monitoramento, na questão de tomar medidas que mitigam riscos já identificados, mas isso não vai ser suficiente se você mantiver as suas vulnerabilidades internas, né, suas falhas em controles internos que independem de quem venha a ser o seu fornecedor. Isso, exatamente. Não adianta eu fazer o dever de casa fora e não cuidar do que está aqui embaixo do meu nariz, né? Então, é por isso que o gerenciamento de risco de terceiro faz parte, mas não adianta fazer sozinho se nem o básico eu estou fazendo, né? Exatamente.
Muito bom, gente. Acho que excelente para o nosso tema aqui, né, para esse episódio. Então, falamos aqui bastante de gerenciamento de riscos, quais os problemas, por que isso é importante, como resolver, né, resolver no sentido de ter algumas recomendações aí para quem se interessar sobre o tema. Acho que está muito bom aqui para provocação quanto a esse assunto. A gente vai seguir aqui com outros assuntos em discussão também, em debate, como a gente vem fazendo. Nos siga aí, né? Curta, compartilhe os nossos canais aqui do nosso podcast Com Base em Quê? E nos vemos na próxima, se Deus quiser. Obrigado a todos. Obrigado, até a próxima. Obrigado, até mais, pessoal.